Bom dia, Razan, para você, para o PVC, para todo mundo que está nos assistindo. Pegou todo mundo de surpresa essa decisão do Inter de demitir o Mano Menezes. Mas não assim, como é que eu vou te explicar? Não totalmente de surpresa, digamos assim. Porque a saída do Mano Menezes ela aconteceu num passo a passo, sabe? Num caminho que foi construído de ruptura de rendimento, de queda de nível de atuação do time do Internacional e perda de apoios internos, sabe? O Mano Menezes ele foi muito defendido pela direção do Inter em dado momento, mas isso já não era realidade. O Mano deixou de ser unanimidade nos bastidores do Inter e pouco a pouco foi acontecendo esse processo de demissão. O que aconteceu mais rápido do que o esperado, de fato, foi o acerto com o Eduardo Cudê. Ontem à noite, houve uma reunião da direção do Internacional, uma das tão tradicionais e corriqueiras reuniões internas, e já se sabia que o Mano, com o rendimento do time, que estava longe do ideal, tinha perdido alguns apoios importantes e já não era mais aquela unanimidade, já não tinha tantos defensores nos bastidores. Na torcida nem se fala, porque a torcida do Inter chegou a subir hashtag em rede social, fora Mano, por muito tempo. A torcida vaiou no empate contra o Palmeiras, no Beira-Rio. Então, dessa reunião, o que houve de fato novo, assim, além da perda dos apoios do Mano, foi que o Inter estabeleceu um início de contato com o Eduardo Cudê e percebeu que o Eduardo Cudê estava disposto a retornar ao Colorado, time que ele treinou em 2020. Aí o Inter optou por proceder, o que estava, de certa forma, imaginado, demitiu o Mano Menezes, junto ao Sidney Lobo, auxiliar técnico dele, e encaminhou a contratação do Eduardo Cudê. É esperado que ainda hoje o Cudê seja oficializado como técnico do Internacional. A expectativa é de um vínculo até o fim de 2024, isso não está totalmente estabelecido ainda, vai ser definido quando for feito o anúncio, e o Cudê chega com uma comissão reduzida, não se espera mais do que talvez 2, 3 profissionais para comporem a comissão técnica do Mano. O Flávio de Oliveira segue no comando da preparação física do Inter, e aquelas trocas que eu te informei há algum tempo, informei a todo mundo, comentamos aqui no De Primeira, né, na comissão que aconteceram anteriormente, também pesaram na saída do Mano, e eu explico rapidamente o que aconteceu. O Inter optou por primeiro trocar a comissão técnica e acreditar no trabalho do Mano, demitindo a preparação física, a coordenação de preparação física, o executivo de futebol, William Thomas, mas a partir daí era obrigatório que o Mano conseguisse tirar do time algo próximo ao que tirou em 2022. Só que isso não aconteceu. Daí essas trocas, essa defesa que o Mano tinha, acabou caindo nesse período e ele perdeu forças e acabou demitido do Internacional. O Marinho, dá para a gente tratar então... Diga, PVC, perdão. Só colocar umas coisinhas aqui. O Alessandro Barcelos ainda tentava manter, né? O conselho de gestão que queria a troca, principalmente o conselho de gestão, o Alessandro Barcelos não conseguiu segurar. Dani Dubin, Arthur Calef, Luiz Carlos Bortolini e Humberto Busnello hoje fazem parte do conselho de gestão do Internacional. Hoje de manhã, eu conversei com os da direção do Internacional. Eu acho que vai ser anunciado em breve, como o Marinho está dizendo. O Cudê, tudo indica, daqui a pouco o Internacional vai oficializar o nome do Cudê. Havia, no entanto, 2 temores ainda na diretoria. Um, que é o tempo de contrato, porque o Alessandro Barcelos inicialmente oferece 6 meses, porque o mandato dele termina em dezembro. Ele quer se reeleger, mas não tem garantia disso. Pode ter um contrato que se assine por 6 meses com extensão automática, dependendo de gatilhos, ou como é que vai se fazer isso. Não é impossível o Alessandro Barcelos oferecer um contrato de 1 ano e meio, apesar de terminar o contrato, o mandato daqui a 6 meses. Se for necessário, ele estende o contrato. Mas a ideia inicial é um contrato curto, ou um contrato curto com gatilhos. E a segunda coisa é que o Cudê sempre faz questão de dizer que quer ir para a Europa. Então, assim, não tem proposta hoje, ele vem para o Internacional. Se pintasse uma proposta ontem à noite,
talvez ele dissesse, agora eu posso voltar para a Espanha. E aí iria. Mas a tendência é, como disse o Marinho, anunciar hoje ainda o retorno do Kudê. Só uma grande virada, numa coisa muito fora da curva, não seria o Kudê no Inter hoje treinador, Marinho, por aí? Não, uma coisa completamente fora da curva. Tá tudo pronto para o Kudê ser oficializado como técnico do Inter ainda hoje, assim, para já estrear no final de semana contra o Red Bull Bragantino. Essa é a expectativa. E nessa construção de contratação do Kudê, é importante citar que o Inter levou muito em conta o período que vai ter até a partida contra o River, né? Pelas oitavas de final da Libertadores. É apenas no começo de agosto o jogo contra o River Plate, o de ida. Então, até lá, o Inter tem 2 partidas, o Bragantino e depois o Cuiabá, e semanas para trabalhar. E esse período foi levado em conta na hora de optar pela troca na comissão técnica. Sobre tempo de contrato, existe também uma situação política envolvida nessa chegada do Eduardo Kudê, porque o Eduardo Kudê é um nome com uma grande aceitação na torcida do Inter. Assim, basta aferir pelas redes sociais o que aconteceu desde que se começou a noticiar desse encaminhamento do Inter com ele. Parece que o universo, o ambiente mudou, assim, no Internacional. Então, o Eduardo Kudê também poderia pesar a presença dele, daqui a pouco um rendimento do time melhor, um resultado acontecendo, numa eventual tentativa de reeleição do presidente Alessandro Barcelos nesse pleito que acontece no final do ano. A relação Barcelos e Kudê é muito boa. O Barcelos era vice de futebol quando o Kudê trabalhou no Internacional, e um dos motivos pelos quais o Kudê optou por sair para ir para o Celta é que um dos apoios que ele tinha internamente era o presidente Alessandro Barcelos, que saiu da gestão da época para concorrer à presidência mais tarde. Então, esse contexto político, esse contexto de ambiente também foi levado em conta no momento de optar pela troca na comissão técnica, a saída do Mano Menezes e a chegada do Eduardo Kudê. E o Kudê, então, muito próximo de retornar ao Inter, onde o torcedor gosta dele, como já destacou agora o nosso Marinho Saldanha. Marinho, muito obrigado pelas informações importantes dessa troca de comissão técnica do Colorado. Vamos seguir aguardando os próximos passos que estão muito bem desenhados, assim, que é a chegada do Eduardo Kudê, com a estreia dele muito provavelmente contra o Bragantino nesse final de semana. Um abraço para você.